7 anos atrás, o Museu Nacional, que fica na Quinta da Boa Vista, que é o museu mais importante que o Brasil tinha, pegou fogo, se incendiou, com um acervo de 20 milhões de itens históricos, relíquias, importantes para contar a história do Brasil, preciosidades até a nível internacional. Tudo perdido, ou quase tudo perdido, praticamente tudo perdido, num incêndio. Quando ficou exposta a nossa vulnerabilidade em relação à prevenção de incêndio, porque o Museu Nacional do país, com um acervo tão precioso, ele não tinha as coisas mais básicas de prevenção de incêndio efetivamente sendo aplicadas, né? Os sistemas, os padrões, os princípios, as formas, né, técnicas de lidar com incêndio. O que é mais triste é que 7 anos depois, um levantamento só no estado do Rio de Janeiro mostra que dos 16 museus estaduais e federais que existem no Rio de Janeiro, sequer possuem o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. O que é esse certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros? Olha, o Corpo de Bombeiros não é um centro da engenharia, não é um corpo de engenheiros de incêndio, não. É uma força operacional muito respeitável que faz o combate a incêndio e faz algumas verificações quando uma instalação é construída, seja um prédio, uma casa para moradia, ou seja para uma loja, ou seja até uma grande indústria. Antes do alvará sair, se for uma indústria, o habite-se, é preciso chamar o Corpo de Bombeiros para ver se regras mínimas são regras muito genéricas, como rota de fuga, escadas, sistemas de combate a incêndio dos mais elementares, como hidrantes, extintores de incêndio. Se esses requisitos relacionados à eletricidade, o tipo de porta, se esses mínimos requisitos técnicos estão sendo cumpridos ou não. Eu estou querendo explicar que o certificado de aprovação ele não significa que um projeto de engenharia realmente tenha sido feito de forma completa, ideal, para proteger um museu, um hospital, uma escola, um condomínio, uma casa. Esse certificado ele apenas verifica aquilo que é mínimo, que é mais básico. E mesmo assim, dos 16 museus, na verdade, 12 museus não possuem esse certificado. Então, é uma quantidade muito expressiva. É lamentável que, nesse período todo, a gente teve outros grandes incêndios no Brasil, a gente tem um histórico de grandes incêndios, mas até hoje nós não temos um código de prevenção de incêndios nacional que possa servir de referência para nivelar, para proteger, para evitar o uso de materiais indevidos. Não temos, como outros países possuem, e nem utilizamos com rigor as normas que existem internacionais para prevenção de incêndio. O mais triste, no meu entendimento, não é nem a ausência de normas, mas é como nós lidamos com essa situação, porque é uma questão cultural. Então, nós passamos por um incêndio, nós perdemos todo aquele acervo de quase 20 milhões de itens, nós estamos tendo um gasto enorme e 7 anos depois continuamos construindo o museu, agora acredito que dentro das normas técnicas de segurança, mas os demais museus continuam na mesma, praticamente sem nenhuma segurança. Lembrando que muitas vezes os prédios são prédios tombados, então eles foram construídos há muitos anos, na época colonial, como é o caso do Museu Nacional, em que a construção é completamente diferente. Então você construía com janelas amplas, bem altas, bem grandes, pé direito alto, para ter uma circulação de ar, justamente para aliviar o calor, né, já que não existia ar-condicionado. E hoje, essas mesmas janelas, elas não são necessárias porque você vai utilizar outros meios de ventilação e, além disso, elas alimentam o incêndio. Além disso, os pisos de madeira,
as salas são comunicadas sem portas corta-fogo, então se um incêndio começa numa sala, rapidamente passa para as outras, passa para os andares, como aconteceu com o Museu Nacional, que os 3 andares foram destruídos. O mais triste não é que nós não estejamos usando as normas internacionais, não é que nós não tenhamos a nossa própria norma, nosso próprio código de prevenção de incêndio, mas o mais triste é que a nossa cultura aceita conviver com essa situação. É como se nós tivéssemos um traço cultural que dissesse assim: deixa a vida me levar, ou deixa acontecer, vai dar tudo certo. O que é uma pobreza em termos de gestão de riscos e segurança, que praticamente nos deixa é, séculos atrasados em relação ao mundo tecnológico do século XXI, que é complexo. A gente trabalha com energia elétrica, com máquinas potentes de ar-condicionado, instalações complexas de iluminação. Então, você tem um mundo muito mais tecnológico, você tem questões envolvendo a segurança cibernética, a internet, e você não se atualiza. E a sua cultura não se atualiza. E a gente convive com os riscos e aceita os riscos, como se não houvesse necessidade de uma visão mais tecnológica do século XXI e entender que tudo que a gente faz hoje, morar em grandes condomínios, a gente tem grandes shoppings, a gente tem casas de espetáculos, museus, estádios, modais de transportes, tudo é muito complexo e requer, sim, normas de segurança muito mais rigorosas e mais rígidas. Nós precisamos saber lidar com isso, porque é a realidade do século XXI. Nós não podemos querer ter um museu nacional nos moldes do que era lá na época de Dom João, de Dom Pedro. Então, não é possível a gente ter ainda a tolerância e achar que é normal viver assim. Então, o que a gente precisa fazer é procurar disseminar as informações técnicas para que o nosso nível geral, até mesmo da população que não é engenheira, não é, não é médica, não é advogado, não importa a função, precisa entender que nós estamos num mundo mais complexo, que requer requisitos técnicos de segurança mais elevados, para que a gente consiga não ter perdas patrimoniais, perdas ambientais, perdas de vidas humanas e perdas da própria imagem do país e da nossa cultura. Então, no meu entendimento, nós temos essa necessidade de hoje procurar elevar a nossa cultura de segurança, porque sem uma cultura de segurança forte, não há motivação para as autoridades, para o Senado, a Câmara, agir e produzir novas regras mais rigorosas, um Código Nacional de Prevenção de Incêndio, porque nós, como um todo, infelizmente, acabamos tendo uma cultura de aceitação de riscos que, no meu entendimento, são inaceitáveis.